Aleluia, glória a Deus. Vou liberar a banda, parabéns pelo trabalho. Quem acha que foi excepcional o trabalho da banda aqui hoje? Não, além de tudo, você tem que perceber também a escolha de um repertório. Quando eu vejo um repertório como esse, eu dou glória a Deus por isso. Né? Você percebe? Começou falando de como Jesus, olha só a conexão de todo ele. Começou falando como Jesus, ele tomou o nosso lugar, tomou a cruz que nós deveríamos carregar e pela graça dele, o amor dele, hoje nós estamos vivendo um tempo de graça, um tempo de maravilha onde ele, né, fez tudo por nós. Depois começa a falar sobre que nós entregamos nossa vida para ele, entregamos no altar dele tudo que somos, tudo que temos, e diz que ele é o Rei da Glória que reina. Meu Deus, que poderoso. E depois disso começa a falar Rei da Glória, que nós pegamos as nossas coroas e lançamos nos pés dele e nós nos rendemos. Meu Deus, isso daí é para... Meu Deus, já pode voltar, Jesus, me arrebata aqui agora mesmo, porque é maravilhoso poder louvar o Senhor, amém? Vamos fazer a nossa confissão? Hoje é o fechamento, amém? Quem não esteve aqui durante os ensinos que foram dados, você não precisa ficar boiando. Você vai absorver o conteúdo de hoje e você vai acessar Verbo da Vida lá no YouTube e assistir todas as outras para que tudo faça sentido, amém? Verbo da Vida Pirituba. Se pôr Verbo da Vida lá, vai aparecer várias, você vai ficar perdido. Mas Verbo da Vida Pirituba, você acessa os vídeos de 1 a 4 para poder entender, amém? Mas hoje eu vou dar um resumo para você, uma colher de chá. Vamos lá? Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche essa casa com a sua glória. Amém. Queria orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, Pai, por esse fechamento. E nós sabemos que o Espírito Santo está conduzindo as coisas aqui. Então eu te agradeço pela unção que está vindo sobre mim, Pai, para ensinar o teu povo. E te agradeço da mesma forma sobre a unção que está vindo sobre a igreja, para que eles possam absorver aquilo que você tem para eles nessa noite. Amém e amém. Eu estou orando porque só o Espírito Santo para fazer tal coisa conosco, amém? É um assunto complexo e nós estamos fechando ele fechando muito bem nessas 5 semanas aqui, amém? Antes de entrarmos, uma alma generosa, 2 almas generosas, assim vou dizer, que é o irmão Davi e Abel, eles doaram alguns livros que serão sorteados esta noite. Você não se alegra com isso não, irmão? Você está recebendo um manto e ainda vai receber um livro aí. Quem está com expectativa? Que livros são esses? Vamos lá. Desvendando a história da igreja do Beethoven, os primeiros 5 séculos. Meu Deus, para quem gosta desse assunto, e eu curto, você vai se deliciar com a história da igreja, amém? São 2 unidades desse. Glória. Mais o quê? Guia de sobrevivência dos últimos dias do Rick Renner. Amém? Quase saiu um recantarabaixou. Vai ser sorteado. E esse aqui é a chave de ouro, hein? Profecia do fim dos tempos, volume 1 e volume 2. Olha lá, estão falando já é meu, hein? Hoje eu vou falar um pouquinho também sobre uma palavra que diz lá, apostasia, você vai entender quando eu chegar. Aí, uns falam que apostasia, na verdade, é quando você diz assim, não quero mais saber de Jesus, apostasia da fé. Ou, ele pode ter o significado de afastamento. Se você tem esse livro, com exclusividade, você vai saber o porquê que nós falamos que a palavra é afastamento. Porque ele entra no tutano do grego, onde foi escrito para te ensinar por que a palavra quer dizer afastamento. Pastor, Mateus 24, foi muito difícil semana passada? Livro, já começa a orar aí agora, tá bom? Amém? E também temos na nossa livraria
Esses dois ainda tem lá, só que só tem um volume, né, João? Se não correr, vai ficar sem. Esse vai ser sorteado, mas se você deseja não ganhar no final, passa lá e adquire a sua unidade. Temos também o livro Sinais dos Tempos, do irmão Reagan. É um livreto pequenininho, baratinho, e você vai ser muito edificado com ele. Também fala sobre Mateus 24. Amém? Pode recolher, por favor. Aí, eu estou meio por fora aqui. Alguém sabe o critério para ser sorteado? Tem que tirar foto e marcar verbo da vida? Como é que é? Isso? Foi falado aqui? Tá, então vocês têm 2 minutos para bater uma foto aí. 2 minutos, vamos lá, jovens, internautas. Tirar uma foto agora e marcar verbo da vida. Verbo da vida Pirituba, viu? A minha esposa se antecipou, já tirou a foto dela. Logo no começo do culto. No Instagram, exatamente. No Insta. Quem tiver com dificuldade, vamos lá, eu vou dar uma colher de chá, hein? Pastor, não sei mexer com esse negócio aí, não sei como fazer. Você vai fazer o seguinte. Tiago Vergara, fique de pé. Eu vou pedir para o Tiago Vergara ficar lá atrás. Pastor, não sei fazer esses negócios de Instagram, pelo amor de Deus, você está me complicando. Você vai lá atrás agora mesmo e vai dar seu nome para o Tiago Vergara e ele vai incluir você no sorteio, tá bom? Ninguém vai ficar de fora. Amém? Pode levantar mesmo, visitante, pode ir lá, dar o nome para ele e você vai ser sorteado também. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, só para fechar. Eu trouxe uma cópia da chave do meu apartamento. Quem quer essa chave? Ninguém? Por quê? Para quando Jesus arrebatar a igreja, eu preciso deixar minha chave com alguém para dar água para o meu gato. Ninguém quer se habilitar? Então hoje é o dia que os indecisos... Olha, nós temos tido muita salvação aqui, viu? Os indecisos estão decidindo por Jesus nesse tempo, para a gente poder estar junto com Ele na glória. Amém? Muito que bem. Está rolando movimentação ainda, as fotos aí, mas já vamos começar porque eu tenho pouco tempo. Vou fazer o resumo do resumo, mas vai terminar num bom lugar. Posso descer? Então, beleza. O que eu falei na semana passada? Falei sobre o livro de Mateus. Como foi a explicação do livro de Mateus? Você vai entrar lá no Verbo da Vida Pirituba e vai assistir o vídeo. Mas, basicamente, eu dei um resumo do livro que começa falando: o escritor preocupado em provar por A mais B que Jesus era o Messias. Depois vem João Batista falando: arrependei-vos porque o reino está próximo. Não chegou, mas está próximo. E o próprio Jesus falando a mesma coisa. Durante o versículo 3 a 8, ou 9 mais ou menos, Jesus ainda está dizendo para os discípulos o seguinte: não vão aos gentios, vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E eles obedecem e vão. O que acontece é que os judeus, os fariseus, os sacerdotes daquela época começam a rejeitar Jesus. Então, no versículo 9, você começa a ver muita rejeição, eles pedindo um sinal, né? A partir do capítulo 12, a situação começa a ficar extremamente ruim, porque os fariseus começam a tramar a morte de Jesus. Já no versículo 13 em diante, você começa a ver que Jesus realmente fala algumas parábolas, onde ele descarta os judeus por conta da rejeição que houve do povo para com o próprio Jesus. Vocês estão aqui? Amém? Então vou tentar simplificar ao máximo aqui. Resumo de tudo isso. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não quiseram saber. Rejeitaram a Jesus. Quando os judeus rejeitam a Jesus, o prazo que era estipulado para um tratamento com os judeus é interrompido ali. Acontece uma pausa. Alguém sabe dizer o que é essa pausa? Agora ele tinha ficado no 5,5 semana passada, que ele errou uma feio. Agora ele acertou, então ele volta para 9. Essa pausa é onde entra a igreja, nós. É um período que já está durando 2022 anos.
Esse momento ele está por acabar. Pode ser daqui 1 ano, pode ser hoje, pode ser daqui 10 anos, mas ele está por acabar. E quando esse tempo da igreja, que é o tempo que nós estamos aqui, lindos e maravilhosos, bonitos e cheirosos dentro de uma igreja, adorando Jesus, sendo Cristo lá fora, amém? Dando exemplo, sendo cristão de verdade, não cristão fake, como dizem hoje em dia. Então, quando esse período termina? Quando Jesus arrebata a sua igreja. Como funciona o arrebatamento? Todo aquele que crê no seu coração e confessar Jesus com a sua boca, que Ele é o Senhor, será salvo. Então nós confessamos a Jesus e quando vem o arrebatamento, nós estamos aptos para subir com Ele nas nuvens. Nesse evento, Ele não toca o chão, Jesus não toca o chão, nós é que subimos juntamente com Ele. Que maravilhoso. Vamos abrir as portas da esperança aqui? Vamos lá, eu estou nessa primeira porta. Essa primeira porta são 483 anos de tratamento com os judeus. Ai, eu vou mexer nisso de novo, pastor. Negócio de 480, 7 vezes 7. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Vamos mexer então. Ainda tem aí a imagem das 70 semanas de Daniel, Guga? Eu aguardo, enquanto isso eu vou falando. Sem problemas, que eu não estava programado. Ai, que menino. Tinha que ser um Conceição mesmo, e os Conceição são bênção para nós, né? Então vamos lá. De novo, continha, pastor, não aguento mais. Decreto do rei Artaxerxes. Ele diz o quê? Pode reconstruir Jerusalém. Até reconstruir Jerusalém, 49 anos. Jerusalém está construído agora. Até o Messias, a morte do Messias, mais 434. 434 com 49, 483. Está faltando quanto para 490? 7. Ó, tem gente já craque. Só que o que acontece? Esses 7 anos pausou aqui. Por conta da rejeição que Jesus sofreu. E entra eu e você bonito no de azulzinho aqui, ó. Nós. Quando terminar no arrebatamento aqui, ó. Aí entra a última semana, os 7 anos que estavam faltando. Beleza? O que eu quero tratar a partir de agora? Só isso, só foca nisso. Ó. Última semana e o que vai acontecer em diante. Beleza? Então vamos lá. O que eu falei na semana passada e foi top? Mateus 24, pode colocar aqui. Nós quebramos um biscoito terrível na semana passada. O que é quebrar um biscoito? É quebrar uma coisa que você, durante muito tempo, aprendeu aquilo, teimava muito com aquilo, tá bom? É ao vivo. Mateus 24, verso 1. Não, porque eu aprendi assim. Aí eu comentei que tem pessoas que chegavam em mim e falavam assim, pastor, como que vai ser esse negócio de Jesus voltar? Porque é o seguinte, se o evangelho não for pregado a toda criatura, ó a preocupação. Se o evangelho não for pregado a toda criatura, então como que vai vir o fim? Porque afinal a palavra diz em Mateus 24, e o evangelho será pregado a toda criatura, então virá o fim. E os que morreram, pastor? Então Jesus não vai voltar nunca. Se for entrar nesse looping, não vai entrar nunca. A grande verdade é que o arrebatamento é algo iminente, pode acontecer de repente. Você tem que identificar o que Jesus está falando e com quem ele está falando. Então vamos lá ler novamente. Eu vou repetir para que não fique nenhuma dúvida quanto a isso. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos. Os discípulos eram o quê? Igreja ou judeu? Vou te dar uma chance para você ficar com 10. Judeu ou igreja? 5,5. Eram judeus. Mas eu vou te dar mais uma chance para você voltar. Quando Jesus falou com seus discípulos, os discípulos eram o quê? Judeus. Muito bem agora. Mas não valeu, viu? Para lhe mostrar a construção do templo, né? O Império Romano havia reconstruído o templo, feito uma reforma, e eles, Jesus, olha aí que top o que fizeram, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí no 2. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade te digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
Beleza. Isso que eu te falei semana passada, não é nem história da Bíblia, nem nada. Aconteceu no ano 70 depois de Cristo, você pode jogar no Google, ou você deveria ter aprendido na escola, se sua escola fosse uma escola que ensinasse história de verdade e não história enviesada. Amém? Mas não vamos entrar nesse tópico. Mas se fosse uma história verdadeira, você aprenderia, por exemplo, que no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído pelo Império Romano. Olha só, Jesus estava falando isso 70 anos atrás de acontecer, e de fato aconteceu. Beleza, próximo. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Meu Deus. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Eu já vou chutando e dando o resultado do que eu vou falar, porque eu já falei semana passada. Então, quando Jesus fala o princípio das dores, ele está falando, é o primeiro período da tribulação, os primeiros 3 anos e meio dos 7 anos que nós estamos falando aqui. Beleza? Depois do arrebatamento. Você já não está mais aqui. Próximo. Nós vamos fechar isso. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Próximo. Aqui, esse ponto é importante. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou quem? No lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Vai em Daniel 9:24. Olha que interessante, Jesus cita Daniel. E ele cita um fato que Daniel citou, que vai fazer todo sentido agora. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Lembra que nós falamos que 70 semanas, na verdade, aqui não serão dias, mas serão anos? Então, 70 vezes 7, 490 anos. Estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Nós somos Jerusalém ou Israel? Nós somos a cidade de Deus? Então está determinado para quem? Para o povo judeu, para Israel, para Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Jesus disse, quem lê, entenda. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Isso é aquilo que a gente viu, 483 anos. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aconteceu? 70 depois de Cristo, o templo foi derrubado. Olha só, Jesus falou, Daniel falou. E o seu fim será um dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolação, mas são determinadas. Agora aqui. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana, diga 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, diga 3 anos e meio. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. É isso.
por aqui. Então, o que acontece? O anticristo ele fará um acordo com muitos, com Israel, por 7 anos. Amém? Beleza? 7 anos, um acordo de paz. Vocês meus lindos, maravilhosos, vamos aqui reconstruir o templo de vocês. Tá tudo perfeito. Ah, então vamos, onde eu assino, bota aqui. Quando der 3 anos e meio, ele vai se levantar e falar assim, reconstruir o templo? Tá da hora o templo aqui. E o sacrifício, como é que tá? Tá maravilhoso. A partir de agora acabou esse negócio de sacrifício. Eu que sou Deus agora. E diz que ele vai profanar o templo, se sentar no lugar do santo e dizer que ele mesmo é Deus. Daniel falou isso. Volta lá em Mateus 24:15. Olha como vai fazer sentido. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem que ele está falando aqui? Do anticristo. De que falou o profeta Daniel no lugar santo. Ou seja, quando ele chegar no lugar santo, significa que já passou 3 anos e meio da tribulação. Então agora ele começa a falar da grande tribulação. Próximo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem jamais haverá. Eu li com vocês na semana passada Apocalipse 6, que começa a falar dos selos. E nós colocamos aqui na tela um paralelo de como o Apocalipse 6, os selos, eles têm conexão com tudo que Jesus fala aqui em Mateus 24. Então, não está falando para você, está falando para o povo judeu. Beleza? Então você não precisa mais, ai, vai vir fé, guerras, um monte de guerra. Ai meu Deus, será que é a terceira guerra mundial? Você será guardado da ira e do juízo. Se você aceitou Jesus Cristo. Olha só que interessante, Jesus começa a falar de uma perseguição. Quando der 3 anos e meio, o anticristo vai virar do bonzinho para ruim e ele vai começar a perseguir os judeus. Tanto que Jesus fala aqui, quem está aí, corre para o deserto, não desce para pegar nem capa, vaza. Aí você fala, nossa, mas Jesus falando isso, abre em Mateus 7:20, em Daniel 7:24, desculpa. Daniel 7:24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis. Isso aqui é a lição, a terceira lição, tá? Procura lá no YouTube. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino e depois dele se levantará outro, a qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, está falando do anticristo. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha isso. O anticristo, além dele fazer cessar tudo que se chama Deus, tudo de religião, ele vai mudar tempos e lei para prejudicar aqueles que amam a Deus. Mas o ponto que eu quero chegar não é esse. E os santos lhes serão entregues. Tinha igreja já nessa época? Diga não, com convicção. Está pensando que é o povo judeu. Então os santos é o povo de Israel, o povo judeu. Então vamos lá. Olha só. Os santos, o povo judeu, lhes serão entregues nas mãos. Na mão do anticristo vai ser entregue por um tempo. Faz assim comigo. Um tempo. 2 tempos, mais 2, ó. É 1 mais 2. E meio tempo. 3,5. Você contou comigo ou alguém não chegou nessa conta? Vamos lá. E lhes serão entregues nas mãos por um tempo, mais 2 tempos e metade de um tempo. Isso quer dizer 3 anos e meio. Então, quando Jesus fala, quando você vê o abominável da desolação profanando o templo, como disse Daniel, fuja, porque agora a perseguição vai vir pesada em cima de vocês. E aí Daniel fala assim, é verdade, os santos, o povo judeu, ele vai ser entregue na mão do anticristo por um tempo, 2 tempos e meio tempo. 3 anos e meio. Vai lá em Apocalipse 12 agora. Olha como a Bíblia se conecta, é impressionante. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Depois a gente fala o significado, mas você vai entender. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Epa! Nas cabeças, 7 diademas.
A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Isso parece com alguma coisa, né? As quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-se-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Segundo a profecia, quem é o filho varão que deve reger o cetro de ferro? Jesus. Se a gente sabe que o filho é Jesus, a gente sabe que a mulher é? Não necessariamente. 4,5. Então, nessa ocasião, se fala sobre Jerusalém, sobre a cidade santa. Tudo bem? Então a mulher dá a luz a Jerusalém, a Jesus, e ele seria o que governaria. Logo, o dragão pode ser o anticristo, o diabo. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então até aí está tudo bem. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Quem ia fugir para o deserto? Segundo Jesus. Os judeus. Jesus falou, quando o abominável da desolação aparecer, fujam para o deserto, não volta para pegar capa, não, ora para não estar inverno. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Beleza? 1.260, pastor, mais número, não aguento mais esse negócio. Tem uma calculadora aqui? Guguinha, se não for difícil. Vamos fazer essa conta juntos? Muito que bem. Então, 1.260, é esse o número? Alguém confere aí para mim? Muito bem. Dividido por 3,5. 3,5. 360 dias. Mas, pastor, o ano não é 365 dias? Se você observar o calendário judaico, o calendário lunar, quando eles estavam na Babilônia, é 360 dias. E quando Daniel falou essas coisas, foi naquela época. Então, Daniel falou que por um tempo, 2 tempos e meio tempo, ou seja, 3 anos e meio, os judeus seriam entregues na mão do anticristo. Jesus falou, vão para o deserto quando completar os 3 anos e meio de tribulação, que a perseguição vai vir forte. E agora a gente lê em Apocalipse, dizendo que eles vão fugir para o deserto, vão ser perseguidos durante quanto tempo? 3 anos e meio, 1.260 dias. Beleza? Estão gostando? Muito que bem. Aí a gente falou sobre tribulação aqui, e eu tive que parar porque o clima começou a ficar pesado. Principalmente quando eu falei sobre os gafanhotos, né? Foi uma das 7 trombetas que vão ser destinadas a atormentar os seres humanos que estarão aqui na Terra durante meses, ao ponto que eles vão procurar morrer, mas até a morte vai fugir deles. Eu fiquei imaginando como pode ser isso. Talvez você, atormentado, queira subir em cima dessa igreja e se jogar lá para baixo e não vai conseguir morrer. Até a morte vai fugir dessas pessoas. Eu parei nas 7 taças, nas 7 trombetas, mas ainda tinha 7 taças para ler, onde até mesmo o sol vai queimar essas pessoas. Isso está destinado para quem, gente? É um tempo de tratamento, de julgamento para os judeus e para aqueles que não aceitaram a Jesus, infelizmente, que vão ficar nessa terra. Ou seja, aquela história que falam, se não vem pelo amor, vem pela dor. Não é para esse tempo não, viu? Porque hoje é tudo amor, gente. Vem com essa conversa, Deus me colocou uma doença, é porque se eu não vou pelo amor, é pela dor. Não precisa disso não. Amém? Você tem a era inteira da graça ao seu dispor para se ajoelhar, levantar suas mãos e reconhecer Jesus como seu Salvador e não passar por isso. Hoje é uma noite para os indecisos, para que tomem de fato uma decisão e não passem por esse momento porque não foi feito para você. Amém? Então eu não vou me ater falando todas as taças, todos os selos, que são julgamentos de Deus. Quando você observa Apocalipse 6, não precisa nem abrir que eu só vou citar os primeiros versículos, que fala exatamente sobre que esse momento é uma ira de Deus. Né? Quando você chega nas taças em Apocalipse 16, ele começa a falar, é a cólera de Deus sendo derramada. Então é um tempo de julgamento mesmo. Só que julgamento nem sempre é ruim quando você olha o todo. Você pode olhar o julgamento como, como Deus. Nossa, você vê lá, cara, o dilúvio.
Deus matava no Antigo Testamento. Só que quando nós olhamos para coisas como essa, a gente olha, por exemplo, uma pessoa. E essa pessoa ela tem uma enfermidade no pé, por exemplo. Uma infecção, seja lá o que for. E isso está afetando muito o pé dela. Só que se não tratar, vai afetar todo o corpo. Começa pela perna e vai subindo. Certo? Se você vai para o hospital, o médico vai olhar para o teu pé doente e vai falar assim, vamos tentar de tudo. Faz o diagnóstico, manda o remédio, aplica a injeção, corta ali, estoura a veia e faz outro. Tudo. Porém, se não der resultado, o que o médico vai mandar fazer em última instância? Amputar o pé. Então, quando você olha a história não com um âmbito assim, mas com um âmbito assim, você começa a ver que Deus precisava preservar os planos dele. E o mundo inteiro estava corrompido no dilúvio. Você vai entender o que eu quero dizer. A ira de Deus não foi feita para você. Abre sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses 1, verso 9. Você se alegra, viu? Quando fala não foi feito para você, você fala glória a Deus. De fato que, se você assistir o filme Deixados para Trás, tem no YouTube gratuito, né? Você digita lá Deixados para Trás, tem parte 1, 2, 3 e 4. É um filme antigo, porém é um filme que nos dá assim, se você tem dificuldade de imaginação, você vai saber certinho o que vai acontecer na tribulação. Aí você já vai falar, se você não aceitou Jesus, você vai se ajoelhar e dizer, eu te aceito, Senhor. Eu não quero passar por isso, não. Amém? 1 Tessalonicenses 1, verso 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra do quê? Isso é poderoso. O fato, olha só, é Paulo falando para não crentes, para os gentios, na ocasião. E ele diz, tá todo mundo falando de como vocês se chegaram a Deus, se converteram, tiraram os ídolos da vida de vocês. Isso é muito bom, porque vocês estão servindo o Deus vivo, estão aguardando Jesus, o Filho de Deus, aquele que livra vocês do quê? Da ira vindoura. Os que pertencem a Deus não vão sofrer a ira de Deus, o juízo de Deus que está listado em Apocalipse. Você fica feliz com isso? Amém. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses. Porque tem gente que prega por aí para te confundir. Não para te confundir, eu não quero falar aqui contra doutrinas de ninguém. Mas a Igreja Verbo da Vida, o Rema, acredita que nós somos pré-tribulacionistas. Não decora esse nome não. Só saiba que você vai ser arrebatado antes de tudo isso acontecer. Agora, se você busca fontes escusas na internet, você pode, de repente, cair no engano que é pregado lá, de que os crentes serão livrados durante a tribulação. Eu vou te provar aqui, te convencer na Bíblia, de que isso não é verdade. Pastor, mas eu ouvi lá e o argumento foi convincente. Ouve os meus argumentos. Eu não vou argumentar contra eles, mas eu vou argumentar a favor do que nós cremos. Amém? Então, 1 Tessalonicenses 5:1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que... Só aquela palavrinha ali de 4 palavras ali, 4 letras, lhes. Está dizendo nos sobrevirá? Não, está dizendo, quando eles dizerem andando paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão, não nós. Mas vós, irmãos, esse mais é salvador. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas.
Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para o quê? Nós não fomos destinados, irmãos. Com Cristo nós estamos totalmente livres disso. Mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vai lá, olha, Tessalonicenses é muito rico nisso. 2 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Ou seja, não muda o seu pensamento com facilidade porque qualquer pessoa está falando, não. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, tinha alguém falando para eles, vocês estão aí, o dia do Senhor já foi, hein? E eles estavam com a mente perturbada quanto a isso, além de estar sofrendo várias perseguições. Ninguém de nenhum modo vos engana, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. Eu vou dar uma pausa profética aqui para falar uma coisa. Preste atenção no que vai vir agora. Amém? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Você lembra que eu disse que aquele livro ele diz por detalhe por que esse nome apostasia ele quer dizer um afastamento? Porque essa palavra-chave ela pode deturpar a doutrina. Então, existem doutrinas que pregam que essa palavra ela quer dizer quando houver a apostatação da fé, mas não diz apostatação da fé. Diz apostatação, quando acontecerá apostasia. De fato quer dizer afastamento, mas também pode dizer sequestro, um afastamento rápido, que é o arrebatamento. Então vamos traduzir assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o arrebatamento e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Se você vive preocupado, tentando saber quem é o anticristo, eu vou te dizer, pare de perder tempo. Porque você não vai estar aqui para vê-lo. Muito bem. Próximo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Você já leu isso? Eu acabei de ler no começo, Daniel falando isso, e Jesus falando a mesma coisa, e agora o apóstolo Paulo diz isso também, que o anticristo ele se assentará lá no santuário e se colocará como Deus. Próximo. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém. Olha esse versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Detém quem? Rodrigo, quer uma chance? Não? E agora sabeis o que o detém. O detém quem? O anticristo. O que detém o anticristo? Quem respondeu aí? 10 para ele. Eu vou falar alto o que ele disse. Agora vocês sabem o que o detém. O que o detém? A igreja. Você não fica feliz? Ei, o diabo não pode tocar você. É muito mais forte o que está em nós do que o que está no mundo. O que está em nós é tão forte que o diabo não pode cumprir os planos dele porque nós estamos aqui ainda. Se eu fosse você, eu parava de ficar choramingando nos cantos quando o diabo coloca uma pressão em você. Olha só o poderio que você tem. Enquanto tiver um crente nessa terra, o anticristo não pode se manifestar. Meu Deus. Isso é muito poderoso. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria.
Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu vou ler esse versículo novamente. Com efeito, o que ele está dizendo? O mistério da iniquidade já opera. Ou seja, o espírito do anticristo já está mobilizando as coisas. Né? Eu comecei a falar isso numa pregação que eu falei sobre arrebatamento e o tribunal de Cristo. E eu citei exemplos, chips que já estão sendo construídos e sendo implantados em pessoas. Não é a força, não. Esse chip ele vem de uma ideia assim, você vai poder acessar teus dados, teus documentos. Esse chip é o chip do anticristo? Não, não é nada disso. Não é isso que eu estou falando. Passaporte vacinal é o passaporte do anticristo? Não. Esquece tudo isso. Porém, é uma construção que já está acontecendo. Olha só. Pessoas denunciando outras. O cara não tem passaporte da vacina, eu vou denunciar ele. O cara não deu vacina no filho, eu vou denunciar. Vocês lembram disso já? Na época de Hitler? Na guerra que teve? As pessoas ficavam de olho. É judeu. Liga lá, judeu. São ideias que vão sendo colocadas na mente da população de uma forma massiva, através de televisão ou de rádio. Quando você pode observar na rua, está liberado máscara. Não estou criticando quem usa, tá bom? Mas nos primeiros dias, na primeira semana, você via muita gente de máscara ainda. Eu mesmo, quando saí sem máscara, parecia que eu estava cometendo um crime. Porque isso foi colocado na nossa mente. É assim que o espírito do anticristo trabalha. Você acha que vai ser mais fácil? Está todo mundo livre, vivendo uma liberdade top, e chegar lá e falar assim, agora a gente vai pôr um 666 na sua testa, senão você não vai comprar nada. Você vai falar, 666, os crentes falavam disso, cara. Eu não quero esse negócio, não, pode me matar. Agora, não é diferente? A gente já teve lá, tem o chip. Não é para o seu mal, não, é para o seu bem. Rapaz, põe aqui que senão você não compra nada. O que custa pôr? Você não põe nada e já vem ainda R$5 de crédito para você comprar um chips. A construção está acontecendo. É aquilo que eu falei. O sapo, quando ele é colocado na bacia, na panela, com água fria, e você começa a ferver, ele não vai perceber. Ele vai cozinhar sem perceber. Agora, se a água já está quente e você joga ele lá dentro, ele vai dar um pulo. Não sejamos como o sapo, que está cozinhando sem perceber as coisas. Fiquem atentos. Amém? Porque com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Tem gente que fica imaginando, não, vai ser top, eu vou descer com Jesus no cavalo branco. Eu li para vocês o cavalo branco, né? Semana passada. Quem não leu Apocalipse 19, lê lá que você vai ver que você vai ter um cavalo. A minha esposa ficou feliz porque o sonho dela era ter um cavalo. Então você imaginou você descendo no cavalo, com a espada, agora esses demônios vão ver. Ficaram me atormentando lá na terra, agora eu estou com roupa top e vou vir detonar. Aí já se imaginaram com a espadinha, os demônios tipo aqueles orcs do Senhor dos Anéis. Não vai ser assim, não. Você nem vai relar a espada, porque Jesus só vai abrir a boca e vai acabar com tudo. Será que Jesus vai... Tá difícil ganhar desse diabo. A gente lembrou esses dias de uma imagem que colocaram Jesus e o diabo tirando um braço de ferro e aquela cara assim. Meus irmãos, Jesus tirar... Se Jesus fizer assim, nem isso, sei lá. Se Jesus só olhar, só o diabo já sai chorando, esperneando. Vocês ficam, não põe essas imagens diante de vocês, não. Cristo é tão poderoso que somente, volta lá naquele versículo, no que estava. Olha isso. O destruirá, a última linha ali, o destruirá pela manifestação de sua vinda. Só o fato dele vir já vai acabar com tudo. Amém? É muito poderoso. Aí olha só, vai em 2 Pedro 2:1. 2 Pedro 2:1. Você está se convencendo de que esse tempo não é para nós? Agora que você vai se convencer. E depois eu só vou pôr uma cereja em cima do bolo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres,
os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Paulo tinha falado disso, né? Repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Quem você vê fazendo bagunça com o evangelho, fique tranquilo, porque a cobrança vai chegar. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, anjo pecou, pastor? Você lembra quando? A terça parte dos anjos. Antes, precipitando-os no inferno. Quem lembra da segunda aula? Tártaro. Inferno, aqui a palavra grega é tártaro, que quer dizer um lugar de prisão, onde esses anjos traidores estão presos lá, mas eles vão ser jogados no Geena. Ó, segunda aula, hein? Assiste lá. Beleza? Não, no Geena. Sheol é o lugar dos mortos. O Geena é o último inferno, aquele que é para queimar mesmo o negócio. Não me confunde não, irmãos. Eu estou esperto. Precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Próximo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da... Nossa, esse negócio de dilúvio foi tão triste, cara. Noé foi levantado para pregar que Deus queria uma mudança. Você sabia disso? Só que ninguém deu ouvido. Só foram dar ouvido na hora que começou a chover e a porta já estava fechando. Não, ajuda nós. Eu imagino o olhar dele falando assim, cara, eu até queria, mas agora... Porque a porta foi fechada como? Do lado de fora, né? Terrível isso. Mas, só para você entender, olha isso, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Acompanha comigo isso aqui rapidinho, em Gênesis 6:17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Isso aqui você pode continuar estudando na sua casa, como foi feito. Mas Deus diz o seguinte, cara, o mundo chegou num limite. Ninguém quer saber de mais nada, está uma bagunça isso aqui. Chama o povo, fala que precisa de uma aliança de conserto. Ninguém quer saber de nada. Então faz o seguinte, eu vou fazer uma aliança contigo. Lembra que eu falei do amputamento? O que era melhor? Deixar o corpo todo embora ou amputar o que estava errado? Quando você começa a olhar por esse aspecto, você começa a olhar que foi melhor Deus preservar o plano dele do que correr o risco de perder tudo. Até nisso você fala, Deus é bom. Gênesis 7:1. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim e no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares. Agora vai lá em Gênesis 7:17. Ele falou, eu reconheço que você é justo. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas, e o quê? Isso é um assunto para outra aula, mas quando a gente olha e fala assim, a salvação desse tempo veio por meio de madeira. E a salvação do nosso tempo veio por meio do madeiro. Deus tem um negócio com madeira, né? O que a gente olha é que a arca ela foi projetada, e Noé fez tudo conforme combinado, e quando o dilúvio vem, a água desce, a tribulação desce, o juízo desce. Quando o juízo vem, o que acontece com a arca? Vocês entenderam? Quando o juízo vem a arca... Quando o juízo vem na tribulação, a igreja... Amém?
Isso é poderoso demais, irmãos. Você não fica feliz com isso, não? Quando o juízo vem, a arca sobe, meu irmão. E depois, o que acontece? Vai lá em Gênesis 8:4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre o quê? Montanha de Ararat. Do mesmo jeito que na tribulação ela sobe, depois a arca desce. Do mesmo jeito que a igreja sobe, depois dos 7 anos a igreja... Aleluia. Agora eu posso pôr a cereja do bolo, mas ainda não é o fim, como diz a palavra. Apocalipse 3:10. Por que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Olha o copo agora. Veio o dilúvio e o copo subiu. Eu me empolguei com esse negócio de dilúvio. Amém? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, existe uma grande... Volta no versículo anterior, no 10, e diz assim: eu te guardarei da hora. Olha a diferença que tem da hora para na hora. Porque na hora você está lá, e da hora você não vai pisar lá. Então, talvez você queira saber como é o arrebatamento, mas não fica perdendo tempo nesse negócio de tribulação, só se você for curioso como eu. Porque não é para você, a ira não foi destinada para você. Jesus te livrou da ira. Amém? Eu comecei a ler com vocês Apocalipse 6. Quem lembra disso? Eu li o seguinte, Apocalipse 6, que falava dos selos, li Apocalipse 7, que falava das 144 mil testemunhas. Olha só, o livro de Apocalipse em 10 minutos. Apocalipse 6, que falava dos selos, os juízos que Deus vai imprimir sobre quem estiver aqui na terra nesse tempo. Falei sobre Apocalipse 7, as 144 mil testemunhas. O que é isso, pastor? Resumidamente, são 144 mil judeus que serão selados para pregar o evangelho debaixo de pancada nesse tempo. Amém? Então, se você vê alguma religião por aí, que eu não estou dizendo qual, falar assim, só 144 mil vão ser salvos. Aí você fala, então por que sua igreja tem mais de 5 milhões de membros? Quem serão os outros que não serão salvos? Ou está todo mundo brigando, tentando uma salvação lá dentro? Amém? Apocalipse 8 fala das trombetas. Apocalipse 11 fala das duas testemunhas. Quem sabe quem são as duas testemunhas aí? Queira falar. Alguém sabe? Não responde não, Rodrigo, porque a Bíblia não diz isso. Não diz quem são. O que a gente gosta de crer quando a gente olha os livros do Tim LaHaye? Que seria Elias e Moisés. Né? Faz sentido até, se você começar a pensar que eles não morreram de fato. O corpo não foi encontrado. Mas beleza. Essas duas testemunhas, elas vão ficar pregando durante 3 anos, os 3 primeiros anos e meio, lá no muro de Jerusalém, lá no muro das lamentações em Israel, pregando. E diz que quem tentar fazer mal contra eles, vai sair fogo da boca deles e matar essas pessoas. Então vai ser algo poderoso. No meio dos 3 anos e meio, o anticristo vai conseguir matar eles, digamos, em rede nacional. Todo mundo vai ficar, matamos, não enterra não, deixa aí, para todo mundo tirar sarro. Deixa aí, ó, não estava afrontando? Vai ficar aí. E diante de toda a multidão, você imagina a CNN transmitindo lá, mataram os 2 que estavam infernizando todo mundo aqui em Israel. E de repente eles ressuscitam pelo poder de Deus. E o mundo inteiro vai poder ver aquilo. Uou! Beleza? Apocalipse 15 fala sobre a ira de Deus e começa a falar sobre as trombetas no 16. No capítulo 19, como eu falei, fala exatamente sobre o quê? A vinda do Senhor conosco. Lembra do seu cavalo? Você vai ter um cavalo, amém? Beleza. Agora tem um ponto que eu queria falar com vocês. Vamos entrar nas portas aqui. Primeira porta. Estou nos 7 anos, hein? Arrebatamento da igreja. Entrei na primeira porta. A igreja foi arrebatada. O que está acontecendo lá? Tribunal de Cristo. Toda a igreja vai ser julgada, mas não é um julgamento para falar assim, você vai para o inferno, você... Não,
Você fica aqui em São Pedro, aperta o elevador. Não. O tribunal de Cristo, na grande verdade, ele é um tribunal para dar o seu galardão, a sua recompensa, pelo chamado que você executou aqui nessa terra. Então se preocupe com isso, descubra o seu chamado, descubra para o que você nasceu e execute isso o quanto antes. Amém? Para que você tenha um galardão poderoso. E eu estou aqui no céu, nas bodas do Cordeiro, e estou aqui no tribunal de Cristo. Só que eu estou olhando lá para baixo, o que está acontecendo? A tribulação. Meu Deus, eu estou aqui de boa, que eu sou igreja, e lá embaixo está acontecendo a tribulação. Meu Deus, eu cheguei na metade agora e ficou mais feio ainda o negócio. Então eu terminei a tribulação aqui. Como? A igreja desceu. E lembra que os judeus estavam sendo perseguidos? No final da grande tribulação, quando completar 7 anos, nós vamos descer juntamente com Cristo. Um exército maravilhoso. Você vai estar com roupa de linho finíssimo, top. Nem as roupas que você compra top no shopping aí vai ser igual. É uma roupa top, que ela é até 3D o negócio. Aí você pode acompanhar em Apocalipse 19, que vai estar escrito na coxa de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele vai descer maravilhosamente. Aí você fala, acabou o mundo. Não. Nós estamos descendo com um propósito. Quem achava que ia ficar no céu, meu irmão? Você está errado. Agora você desce para a terra e se inicia aqui mesmo o governo de Jesus na terra, o reino de Deus. Aquele que os judeus estavam esperando, 1000 anos, onde o trono de Davi será restabelecido, onde os judeus serão reerguidos, onde Jerusalém será reconstruída e reinará em glória. E a sua função? Seu galardão foi top? Então se prepara para governar juntamente com Cristo. Eu fico imaginando, talvez a sua mente não chegue a... Como que pode ser esse negócio? Eu fico imaginando eu, morador de Pirituba, e de repente eu receber um telefonema e falar assim, você executou todo o seu plano, hein? Pode vir para Jerusalém porque você vai ser secretário de Jesus. Meu pai! Mas usa suas habilidades, não pega o avião não. Lembrei, Senhor, agora eu tenho um corpo glorificado e transformado. Tchum! Apareço lá em Jerusalém agora. Quem lembra disso? Quando nós somos arrebatados, o nosso corpo foi transformado. Nós não temos mais um corpo natural. Mas nós temos um corpo que não se move por sentimentos e não se move por pecado. É um corpo incorruptível. Quem lembra disso? Guarda essa informação. Nós temos um corpo incorruptível. Nós descemos com Cristo agora e Cristo faz assim, ó. Quem está achando, batalha... E já era Satanás. A batalha do Armagedon, que acontecerá no Vale do Megido. Então tem um intervalo aqui de 75 dias até começar o governo milenar, o reino milenar. O que é esse governo? Eu vou ter que abreviar, depois eu te dou os versículos, mas basicamente está aqui, Ezequiel 20, 33 para quem está anotando, Mateus 19, 27 e Mateus 25, 31. Depois você acompanha lá. Fala que nesse período, você pode até ter se confundido com isso, né? Porque diz assim que Jesus ele vai separar quem é bode e quem é ovelha. Quem lembra dessa passagem? Aí você, nossa, será? E eu, Senhor, meu Deus. Não é para você isso. É para quem vier vivo da tribulação, os judeus. Quem concorda que ainda haverá pessoas vindo da tribulação vivos? São judeus ou até mesmo pessoas que estão vindo da tribulação e que sobreviveram. Esses 75 dias ocorrerá o julgamento dessas pessoas para saber se elas vão entrar no reino ou se elas serão colocadas a queimar no fogo do inferno. Então, aí sim diz, as minhas ovelhas que estão à minha direita, eu digo, vinde benditos de meu Pai, podem entrar no reino que pertence a vocês. Aí começa o milênio, os 1000 anos. Aí abre comigo rapidinho Apocalipse capítulo 20. Para nós fecharmos com chave de ouro, amém? Vocês entenderam? Agora eu estou aqui no milênio parado ainda, hein? Qual é o contexto no milênio? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por... Nesse governo, vai ser um governo onde 1000 anos não terá influência nenhuma de Satanás sobre a vida de ninguém. Por que eu estou falando isso? Você vai entender, mas não é para você, porque você vai ter um corpo glorificado que não é sujeito a tentações do diabo e nem seduções da parte dele. Mas você lembra que tem pessoas que estão vindo de lá? Amém. Mas segura aí ainda. Então, Isaías 11, por favor.
Agora você vai ficar espantado. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, está falando de Jesus, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios. Matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deleitarão. O leão comerá palha como boi. Isso aqui não é simbólico, não, é literal. Você consegue imaginar um leão comendo capim? Sabe, a criação toda ela foi deturpada. Mas agora ela volta a ser restabelecida. A ursa e a vaca comendo juntas. Olha só, Isaías 65, 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será condenado. Vai lá para o versículo 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, pois será a comida da serpente, pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Diz assim, a bagunça que tinha antes, aqui comigo não tem bagunça mais não. Fala sobre criança, olha só que interessante, eu vou me ater a isso para finalizarmos. Não vai ter criança para morrer cedo mais. E nem vai ter velhos que não cumpram todos os seus dias. E também diz que 100 anos ainda é muito novo para morrer. Aí você fala, pastor, vamos voltar lá no arrebatamento. O Senhor tinha falado na aula 2 e na sua pregação de arrebatamento que quando nós subirmos com Cristo, o nosso corpo vai ser transformado, glorificado. 10. Mas não é para o Rodrigo não, quem está aqui na frente é a esposa dele que tirou 10. O nosso corpo vai ser glorificado. O corpo glorificado experimenta a morte? Não. Então, como está dizendo que no reino, no governo de Jesus de 1000 anos, crianças não vão morrer cedo, jovens não, velhos vão cumprir todos os seus dias, e quem morrer com 100 anos vai morrer jovem? Está falando das pessoas que vêm da tribulação. Como que vai ser isso, pastor? Pessoas com corpo glorificado, vivendo com pessoas normais ainda, e vai ser uma festa só. Então, durante 1000 anos não vai acontecer nada, vai ser top, não vai ter influência do diabo. Imagina, não vai ter mais indireta no Facebook, cara. Quem está feliz com isso? Não vai ter mais novela satânica. Pode até ser que você vá assistir novela, mas vai ser inspirada por um crente agora, de verdade. Porque tem novela que fala que é de crente, mas não é não, viu? A gente não pode misturar o santo com o profano. A gente põe novela falando que é de Deus, mas põe práticas do mundo dentro da novela. Toma cuidado, amém? Aí, para aliviar a nossa consciência, fala, não, mas é sobre reis. Não podia falar, mas falei. Presta atenção. Não faça para aliviar a sua consciência. Amém? Então você imagina, eu não vou mais ficar criando situações, aquele tio, aquele pastor Roberto, cara, como eu vou prejudicar? Não tem mais isso, Satanás
está preso. Não tem mais demônio influenciando sua família. Você imagina? A sua não, né? Porque você já vai estar glorificado e sua família também. Mas o familiar daqueles que vieram da tribulação. Anos de paz, um governo justo. Não procure, irmãos, ficar vendo justiça na política de hoje. Não vai ter. Você vai se frustrar. O único reino, o único governo que pode te demonstrar o que é honestidade, o que é equidade, é o reino de Jesus. E esse vai ser um reino físico aqui. Amém? Agora, e aí, pastor, 1000 anos, top. Glória a Deus governando, vamos reconstruir tudo, justiça e tal. Chegou nos 1000 anos, cara, 999, e agora? Aí você vai brigar comigo, né? Vai fazer o quê? Apocalipse 20, verso 7. Vai brigar com Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. O pior não é isso, o pior está por vir agora. Sairá a seduzir as nações que há anos... vamos lá. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Meu Deus, quase saiu um Ur Cântara baixou. Gog e Magog. Vamos colocar aqui como representa inimigos de Israel. A fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vinícius, como é que é esse negócio, cara? Depois de tudo, dos 1000 anos, top. Satanás vai ser solto ainda, cara. Isso, diga assim, Deus é bom. Confia em mim, diga, Deus é bom. Deus é bom e justo. Ele não permitirá que ninguém, absolutamente ninguém, não tome a decisão do seu coração. Do mesmo jeito que Adão passou pela tentação, fraquejou, mas ele teve a sua opção. Assim como Jesus no deserto foi tentado por Satanás e venceu e tomou a sua decisão, assim como nós hoje passamos por tentação, por provações, e nós decidimos estar com Cristo, essas pessoas também terão a sua oportunidade de decidirem, porque Deus não interfere no livre arbítrio. Então Deus dá uma oportunidade a essas pessoas e infelizmente diz aqui que como areia do mar, muitas pessoas serão ainda seduzidas por Satanás. Mas a batalha final acontece. Como termina essa história, pastor? Não termina, porque é eterno. Mas quando chegar aos 1000 anos, Satanás vai ser solto e vai acontecer tudo isso. Diz que fogo vai descer do céu, como você viu ali, destruir a terra, e eis que desce do céu um novo céu e uma nova terra, a nossa morada eterna. Nessa morada eterna tudo é tão top, mas não fica triste com Deus porque lá não vai ter mar. Ficaram tristes? Abre lá em Apocalipse 21, só para você ver. Eu estou abreviando para a gente conseguir finalizar aqui com êxito, porém eu não vou correr não, tá bom? Rapidinho. Antes de acontecer a descida dos céus, do novo céu e da nova terra, ainda tem um ponto chamado julgamento do trono branco. Que vai acontecer o quê? Deixa eu ver se é aqui mesmo. Volta lá no 22, aliás, no 22 não, no 20, 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além. Sabe o que quer dizer essa palavra além? O Hades. Entregaram os mortos
que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então todos aqueles que morreram sem Cristo, ressuscitam agora para sofrer o juízo do fogo eterno. Beleza? Estamos fechando aqui a conexão. E agora, para encerrar de vez, Apocalipse 21. Glória a Deus, hein? Fechamos o livro de Apocalipse. Você pode celebrar um pouco aí? Glória a Deus! Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar... Mas você pode ter certeza que a nossa mente não alcança, mas se não tem mar, vai ter alguma coisa que eu não sei o que é melhor do que isso. Você fica pensando baseado nos seus sentimentos, mas saiba de uma coisa, você não vai ter sentimento de perda em nada lá. Uou! O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Um novo céu, uma nova terra. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Prosseguindo o texto, você vai ler na sua casa que diz que nem sol será mais necessário, nem luz, porque o próprio Deus iluminará a todos. Eu queria louvar um pouco. Vamos glorificar esse que nos libertou, nos transformou e tem um futuro maravilhoso para nós. Oh, hoje é noite de salvação. Aleluia. Glória a Deus.